Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Sério Aprendiz. Eu me chamo Richard Ramos, sou especialista em aprendizagem e estudo sobre técnicas de aprendizagem, de estudo há mais de 12 anos, aplicadas na minha vida, e tô aqui para te ajudar a aprender cada vez mais e melhor. Bom, hoje eu vou falar com você sobre um assunto bem bacana. Quero te ensinar a não esquecer mais nenhuma aula que você vai assistir, ou a não esquecer também uma leitura que você venha a fazer, para que isso entre na sua cabeça e fique lá pelo tempo necessário para você utilizar, que você não esqueça mais, que você depois consiga, com uma simples pincelada no conteúdo, rememorar, relembrar tudo aquilo que você estudou. Então fica ligado até o final desse vídeo, porque é um conteúdo bem importante na sua trajetória de estudante, na sua trajetória de concurseiro, na sua trajetória, enfim, da aprendizagem, no trilhar da sua aprendizagem. Bom, se você já curtiu o vídeo logo de cara, o assunto logo de cara, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho de notificações. Isso ajuda demais o meu trabalho a chegar a mais pessoas, porque o meu intuito é esse, ajudar o maior número de pessoas possível. E se você deixar o seu like e se inscrever, vai me ajudar demais a atingir esse objetivo. Bom, chega de lero-lero, bora pro vídeo. Como a gente faz para chegar nesse lugar ali de não esquecer mais as aulas que a gente teve, os assuntos que nós estudamos ao longo do tempo? Bom, alguns detalhes eles têm que ser colocados, eu tenho que falar para vocês alguns detalhes para explicar o porquê e como a gente vai fazer para chegar neste resultado. E eu começo falando para vocês sobre uma coisa bem importante que acontece com todos nós ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa existência, que é propriamente do nosso corpo, ele é algo que acontece no nosso corpo e que acontece com todos nós por conta de uma parte do nosso cérebro que é responsável por isso. Então, eu vou falar para você sobre o ciclo circadiano, ou ritmo circadiano. E o que é o ciclo circadiano ou o ritmo circadiano? Bom, o ciclo circadiano, ele é nada mais do que as alterações que o nosso corpo experimenta ao longo do dia. Então são as alterações fisiológicas que o nosso corpo experimenta ao longo do dia. E isso faz com que a gente tenha diversas sensações ao longo do ciclo de 24 horas. Então o ciclo circadiano é o ciclo de 24 horas que rege as sensações que nós temos ao longo do tempo. Então, sensação de fome, sensação de frio, sensação de sono, por exemplo. Enfim. E ele é regido ali, pelo hipotálamo, que é a parte do nosso cérebro responsável por reagir aos estímulos da luminosidade. Então, você percebe que ao longo do dia, o sol nasce, depois ele escurece e a gente vai tendo as relações. Então, durante o dia, para a maioria das pessoas, você fica mais alerta, você fica mais disposto pela manhã, e à noite o seu corpo vai produzindo os hormônios do sono, enfim, e vai te preparando para dormir e recomeçar todo o ciclo novamente. Então, o ciclo circadiano, ele tem essa função. E, por incrível que pareça, a gente está falando aqui sobre fisiologia, sobre reações fisiológicas, e aí você vai falar, tá bom, Richard, mas onde entra o estudo nessa história? Bom, ele entra em vários pontos, não só no que eu vou te falar daqui para frente, mas o fato de você estar mais alerta obviamente ajuda você a estudar melhor. Então é interessante você ter isso em mente, que o ciclo circadiano ele ajuda, e ele pode tanto ajudar quanto pode atrapalhar dependendo do momento que você vai fazer as coisas para estudar, enfim, Então é importante você saber disso, que o ciclo circadiano ele é o ciclo de 24 horas que rege as sensações, que rege as alterações fisiológicas do nosso corpo. E ele é regido pelo hipotálamo, que é o responsável por reagir aos estímulos de luminosidade que a gente vai recebendo ao longo do dia e de acordo com o ambiente onde a gente se encontra. Então, o ciclo circadiano ele faz com que nós, indivíduos, fiquemos mais alerta durante o dia, mais disposto, e à noite a melanina ela é liberada, deixando o corpo mais relaxado, mais preparado para dormir.
E aí você vai falar, tá bom, mas eu gosto de estudar à noite, eu gosto de estudar de madrugada, eu funciono melhor em outros horários do dia. Pela manhã eu tô muito prostrado, muito indisposto, eu prefiro dormir até mais tarde. Então, existe sim esse ciclo, só que acontece, ele depende muito também de um outro fator muito importante, que é o nosso cronotipo. E o que seria o nosso cronotipo? Bom, o nosso cronotipo, ele é aquilo que faz com que a gente tenha mais vigor em determinados momentos do dia. Então, se você tem um cronotipo matutino, você funciona muito melhor pela manhã, você tem mais atenção pela manhã. Se você tem um cronotipo vespertino, você vai funcionar mais pro final do dia, mais pelo período da tarde, ali começo da noite, e vai acabar dormindo tarde e acordando tarde. Né? E quem é matutino geralmente acorda cedo e dorme cedo. Então, e tem o estilo meio híbrido ali, que funciona entre as duas faixas ali, talvez pelo meio da manhã, até ali quase o começo da noite e tal, dorme um pouco mais tarde, mas também não acorda tão mais tarde e vai por esse lado. Então, é interessante você se atentar a qual tipo você pertence. Como você acha que você funciona melhor? Você dorme até mais tarde por preguiça? Ou você dorme até mais tarde porque você acaba funcionando melhor à noite, estica o seu período noturno e com isso necessita de mais horas de sono, né, dentro das suas horas de sono normal, e acaba acordando mais tarde. Né? Então você precisa se atentar para não jogar no lixo tudo aquilo que você vem estudando, tudo aquilo que você vem aprendendo, para você entender qual é a melhor maneira de você colocar em prática aquilo que eu vou te falar nesse vídeo, né? Aquilo que eu estou te falando nesse vídeo, para você aprender, para você não jogar no lixo tudo aquilo, todo o esforço que você vem tendo para aprender, para colocar aquela matéria dentro da sua cachola, né? E ficar com aquilo ali para você poder utilizar no seu objetivo final, seja num concurso, Enem, provas da faculdade, provas do colégio, enfim, qualquer um deles. Então é importante que você tenha isso em mente, é importante que você saiba o seu cronotipo e, sabendo disso, você já sabe que, por exemplo, o seu ciclo circadiano pode não começar de manhã. Ele dura as mesmas 24 horas, mas ele vai um pouquinho para depois ou um pouquinho para antes, dependendo ali do seu tipo de cronotipo. Então, tenha isso em mente. Foque ali, perceba, faça testes, né? Tenta acordar mais cedo, vê se você funciona, tenta acordar, né? Se você não funcionou, volta a acordar um pouco mais tarde, mas assim, dê um tempo para você entender se isso é de fato o seu cronotipo, se você está simplesmente não habituado com isso. Às vezes você não está habituado, você vai acordar cedo num dia e vai falar, nossa, eu não funcionei. Faz isso durante uns 3, 4 dias e tenha certeza que você não funciona pela manhã, né? Para depois você voltar para o seu ambiente ali, para o seu habitat natural e veja, porque não adianta nada também você acordar tarde, chegar à noite, não tá funcionando, aí você vai cair num lugar que não é legal. Então é interessante você ter isso em mente, é interessante você estudar isso em você e saber como você funciona melhor. Dito tudo isto, né, essa introdução aí mais extensa, eu vou te falar como você vai fazer pra, né, não esquecer da sua aula, do seu estudo. Ainda não. Piadoca. É o seguinte, antes de eu te falar a técnica exata, né, eu vou te explicar também o porquê que ela vai funcionar. Então, dentro do ciclo circadiano, a gente tem, né, esses períodos onde você vai tendo mais sono conforme vai acontecendo o seu dia, e aí você dorme. E quando você dorme, você não dorme para descansar, propriamente dito. Você descansa o seu corpo, porque o seu corpo fica ali, né, sem movimento, mas o seu cérebro está trabalhando. O seu cérebro não para. Então você não dorme para descansar o cérebro, né? Você dorme para fazer a manutenção do seu cérebro. Então quando você dorme, o seu cérebro entra num estado de manutenção e ele vai ali fazendo tudo que ele tem que fazer para você estar preparado para o dia seguinte. E uma dessas manutenções, né, uma dessas funções ali à noite que o seu cérebro faz é passar as memórias de curto prazo para as memórias de longo prazo. E como que isso funciona? Funciona basicamente assim. E aí eu vou te dar um exemplo e eu tenho certeza que você já passou por isso. E você vai entender, vai falar, meu Deus, ó,
mind blowing, você vai entender o porquê que isso é tão importante. Então assim, para você passar essas informações, né, do curto prazo para o longo prazo, você precisa ter elas bem reforçadas. Quanto mais você reforçar, mais fácil vai ser essa transição. Então, quanto mais próximo ali do seu horário de dormir, né, você fizer uma revisão do seu conteúdo, mais fácil vai fazer com que isso vá para uma memória de longo prazo. Então assim, o exemplo que eu disse, você já dormiu escutando música? Se você já dormiu escutando música, muito provavelmente você acordou com a letra da música toda na sua cabeça, né? Isso aconteceu comigo, né? Quando eu ia dormir na casa do meu primo, ele gostava muito de Sandy Júnior e ele dormia escutando Sandy Júnior. E eu acho que sei as letras do Sandy Júnior até hoje, porque eu dormi escutando Sandy Júnior com ele. Pois é, fazer o quê? Mas hoje eu gosto da Sandy. Mas enfim, se você dorme escutando música, você já percebeu que aquela música fica muito mais viva na sua cabeça, porque você fez esse reforço bem próximo da hora de você dormir, né? Então assim, é importante que você tenha em mente que o sono ele é muito importante para que funcione, para que você não esqueça, né, daquilo que você vem estudando. Então, finalmente, né, o que você vai fazer para não esquecer o conteúdo da sua aula, o conteúdo que você acabou de estudar? É bem simples, na verdade. Você precisa, depois de assistir uma aula, estudar essa aula, revisar essa aula antes que se passe uma noite de sono. Porque quando você dorme sem fazer esse reforço, você está jogando no lixo tudo aquilo que você viu ao longo do dia. Porque o seu cérebro vai fazer a manutenção, vai jogar fora aquilo que para ele não é tão importante, e você simplesmente vai esquecer, ou aquela memória vai ficar tão frágil que quando você for precisar dela, você não vai conseguir acessá-la. Então, é importante que você reforce o conteúdo que você estudou, que você assistiu, antes que se passe uma noite de sono. E aí, voltando para o que eu te disse anteriormente, vai depender muito do seu cronotipo. Porque se você dorme às 4 da manhã, você vai fazer uma revisão ali pelas 2 horas da manhã. Se você dorme às 10 da noite, umas 8 horas da noite, tá bom já para você fazer uma revisãozinha ali de 1 hora, 7 horas, 7 e meia mais ou menos, 1 hora, e aí você se prepara para dormir. Vai fazer as suas coisas, entendeu? Janta, revisa, janta, depois vai assistir alguma coisa, vai conversar, vai ver alguma coisa que te interesse. Mas é importante que você reforce esse conteúdo antes que se passe uma noite de sono. Então, aula dada é aula estudada. Isso é uma máxima do professor Pierre, que infelizmente não está mais entre nós, mas que ele falava muito que é aula dada, aula estudada. E isso é muito importante para fixar o conteúdo na sua cabeça e fazer com que você não esqueça dele de maneira nenhuma. E é isso aí, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. É um conteúdo que eu gosto de falar muito sobre isso, porque é muito importante. A gente acaba deixando isso passar. A gente assiste a aula de manhã e simplesmente abandona, não vai lá olhar, não vai lá aprofundar o estudo, reforçar esse conteúdo na nossa cabeça. Isso faz com que a gente esqueça tudo. A gente lê o livro, faz uma leitura básica ali e não reforça, não aprofunda, e isso mata a nossa aprendizagem. Então é importante que você tenha isso em mente, que você respeite esse conceito e que você passe a partir de hoje a aprofundar, a revisar a sua matéria antes que se passe uma noite de sono. Te peço. E se você fizer isso e der resultado, não esquece de voltar aqui e deixar nos comentários que deu resultado. Eu vou ficar muito feliz em saber que você aplicou e que isso está mudando a sua vida. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aqui comigo. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para ficar sabendo dos vídeos, né, que vão vir posteriormente, e também de compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você acha que esse conteúdo vai ajudar. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Bora!